No Paraná, com a ajuda do Estado, mais de 500 famílias realizam o sonho da casa própria. Em Santa Catarina, detentos produzem Big Bags em presídio do sul do estado. A atividade faz parte da ressocialização e reinserção no mercado de trabalho. Militares de todo o Brasil participam de duelo com simulação de ocorrências. Lula e Donald Trump se encontram. Presidente brasileiro pede suspensão das tarifas. Decisão americana deve sair nos próximos dias. Navio de guerra dos Estados Unidos chega a Trinidad e Tobago e aumenta a tensão com Venezuela. Javier Milei alcança vitória histórica. Presidente argentino tem maioria no legislativo. E veja também, festa do produto colonial movimenta São Martinho no sul catarinense. Tradicional atração alemã agitou capital catarinense das bolachas artesanais. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 27 de outubro. Agora no horário de Brasília, 8h03. Em Santa Catarina, detentos do Complexo Prisional de Tubarão participam de uma iniciativa inédita no município que promove o trabalho prisional e a reintegração social dos apenados. A cooperação entre a Secretaria de Justiça e Reintegração Social e a empresa Teixeira Têxtil vem se destacando como um exemplo de parceria entre o poder público e a iniciativa privada na promoção do trabalho prisional. Instalada dentro do Complexo Penitenciário de Tubarão, a unidade representa mais do que um espaço de produção. É um ambiente de aprendizado, responsabilidade e transformação. Essa parceria com a empresa Teixeira Têxtil, ela vem no momento que consolida a política de trabalho prisional dentro das unidades prisionais de Santa Catarina. Está no plano de governo do governador Jorginho Melo e, além de ser plano de governo, é uma política pública que já está consolidada no nosso sistema prisional. A Teixeira Têxtil, especificamente, é a primeira empresa que faz esse convênio junto à Penitenciária Masculina de Tubarão e essa empresa hoje oferta vagas para cerca de 20% dos presos de regime fechado que cumprem pena na Penitenciária Masculina de Tubarão. Uma parceria que é boa para a empresa, boa para o sistema prisional, bom para o preso que trabalha, recebe seu salário e bom para a sociedade que vai ter uma pessoa que, quando retornar para a sociedade, uma pessoa capacitada para desenvolver uma atividade laboral. A unidade tem como principal atividade a produção de Big Bags, utilizados na armazenagem e transporte de produtos. Os detentos atuam em diferentes etapas da produção, como costura de acessórios, colagem, fixação do topo, revisão, amarração, dobra e prensagem. Entre as funções estão ajudante de produção, costureiro, operador de prensa, operador de máquina e revisor. Além da ocupação produtiva, está prevista a oferta de 4.800 horas de capacitação profissional para os apenados vinculados ao projeto. Com essa iniciativa, a Política Estadual de Reintegração Social ganha um reforço, ao proporcionar capacitação profissional e ocupação produtiva para pessoas privadas de liberdade. Um dos impactos positivos também será a contribuição financeira ao Estado. A arrecadação prevista, com a taxa de 25% destinada ao fundo rotativo da Regional Sul, deve alcançar cerca de R$ 75 mil por mês, totalizando mais de R$ 924 mil ao ano. A Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina iniciou o projeto de incentivo ao cultivo de sorgo granífero destinado à produção de grãos para a fabricação de ração. A iniciativa já está em vigor e visa ampliar a produção de grãos no estado para reduzir o déficit na produção de ração destinada às cadeias produtivas de suínos, aves e leite. O projeto é voltado para agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que terão apoio para cultivo de até 10 hectares. Cada hectare efetivamente implantado poderá receber uma subvenção de até R$ 750, com limite de 5 mil hectares incentivados na próxima safra. Para participar, os interessados devem formalizar um cadastro de adesão junto a entidades parceiras credenciadas. Ele visa atender o agricultor catarinense com o intuito de introduzir essa cultura
e nós sermos mais autossuficientes na produção de grãos, garantindo alimentação para a nossa cadeia de proteína animal, de aves, suínos, né, da nossa bacia leiteira e assim por diante. Então é um programa muito importante, é inovador. Nós estamos incentivando, dando subsídio de até R$ 750 por hectare para o agricultor que se cadastrar, procurando a rede, né, da FECOAGRO, das casas agropecuárias e também das casas agropecuárias conveniadas. O sorgo ganífero é uma variedade cultivada especificamente para a produção de grãos, que são usados principalmente na alimentação animal. Além de ser uma alternativa viável ao milho, o sorgo apresenta vantagens agronômicas significativas. Pode ser cultivado na entre-safra, especialmente em áreas que foram utilizadas para o plantio de cebola e tabaco, o que favorece a cobertura do solo, reduz perda de nutrientes e contribui para um solo mais eficiente das áreas agrícolas. O Aeroporto Internacional de Florianópolis alcançou, no dia 16 de outubro, um marco inédito: 1 milhão de passageiros internacionais em um único ano. Até então, apenas os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, haviam alcançado esse feito no país em um único ano, o que reforça a relevância crescente de Florianópolis no mercado internacional. O destino que mais impulsionou esse recorde em 2025 foi a Santiago, no Chile, à frente de Buenos Aires, na Argentina. A diversificação das opções de viagens internacionais a partir da capital catarinense também contribui com a expansão, com voos direto para Lisboa e para o Panamá, duas rotas que proporcionam também conexões rápidas para Europa, América do Norte e Caribe. E o final de semana em Criciúma foi de combate entre policiais e militares de todo o Brasil e do mundo. A 6ª edição do Tactical Combat, que ocorreu no sábado, é um evento de competição de militares simulando ocorrências policiais. A noite contou com 14 lutas, sendo 5 com participação de policiais militares catarinenses. No torneio, os participantes lutam fardados, utilizando os uniformes operacionais. Os atletas competem em uma área de luta coberta com barro e pedra, simulando uma ocorrência policial ou um ambiente de guerra. A edição contou com competidores de diversos estados do Brasil, incluindo São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e de países como Estados Unidos, França e Argentina. Além das competições, o Tactical Combat promove ações sociais, incluindo a arrecadação de alimentos para a Cruz Vermelha de Criciúma e a doação de um fuzil calibre 556 à Polícia Militar de Santa Catarina. Sabemos que esse evento aí de combate tático, ele tem uma representação muito grande de militares do Brasil todo, é um evento direcionado a militares, a policiais. E nós mesmos aqui da Polícia Militar de Santa Catarina, nós temos 5 representantes nas 14 lutas que vão ser realizadas. Então, com o apoio de militares na participação, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina aqui na segurança do evento, o evento fez o préstimo de doar um fuzil para a Polícia Militar de Santa Catarina, através aqui da Companhia de Patrulhamento Tático de Criciúma, que chegará nos próximos dias e poderá ser incorporado ao nosso material bélico aqui da Polícia Militar de Santa Catarina para o uso no nosso patrulhamento tático. Atualmente, a modalidade é acompanhada em mais de 70 países por meio de vídeos no canal oficial no YouTube, que já conta com mais de 500 mil de visualizações. E no Paraná, 512 famílias receberam neste final de semana as chaves da casa própria em Londrina. Os novos moradores foram auxiliados com subsídios estaduais para a aquisição das residências. Com 24 anos, Gabriel realizou o sonho da casa própria e em breve ele e a esposa Karina vão morar no lar tão desejado pelos dois. Um projeto que só foi possível graças ao apoio financeiro do governo paranaense. Eu comecei porque eu queria realmente, isso era o meu sonho, ter a casa própria, né, morar sozinho, morar ali junto com a Karina, né. E aí quando eu fui atrás, eu comecei a pesquisar melhores preços, melhores valores, vi que alguns não encaixavam, mas aí tinha o subsídio, que aí conseguia bater um pouco do valor, consegui melhorar o valor para mim, né.
E foi isso que consegui fazer eu pegar aqui o meu sonho, né? Outro morador do residencial Vita-se Serena, inaugurado neste final de semana, é William Ribeiro, de 30 anos, que celebrou a conquista ao lado dos pais, João e Júlia. Teve o da Caixa, né, com a Par. Foi aquele nervosismo agora até pegar a chave, né? Acho que todo mundo que tá aqui, né, deve estar assim, né, ansioso, um pouco nervoso para pegar, mas mais feliz, né? Ter chegado até aqui e tudo, teve essa ajuda, né, que não teria como se não tivesse, né? Então, tô feliz, né, de estar aqui, meu pai e minha mãe também aqui junto. Seu João se emocionou ao lembrar da trajetória até a conquista. Para ele, a política habitacional do Estado tem sido fundamental para transformar vidas. A gente se sentiu orgulhoso, né, de ter conseguido chegar, né, que muita gente talvez começou, às vezes, pensando que teria condições de tocar e depois teve que devolver, né? E é um negócio muito difícil. Você dá um início de dar algum imprevisto no meio do caminho e você ter que parar, né? E a gente, graças a Deus, teve umas dificuldades, mas a gente conseguiu, né, contornar e chegar até aqui para pegar a chave, né? Das novas moradias, 422 famílias foram beneficiadas com subsídios do programa Casa Fácil Paraná, que ajuda a custear parte do valor de entrada do imóvel. Ao todo, foram investidos R$ 8,2 milhões do governo do estado, por meio da Companhia de Habitação do Paraná. No empreendimento, 122 famílias receberam R$ 15 mil e 320 famílias foram contempladas com R$ 20 mil. Na verdade, representa realmente, de verdade, o passo necessário de qualidade de vida. Se você não tem uma casa sua, se você não tem um local que você chama de teu, dificilmente você consegue estruturar uma família com os pilares adequados, com a estrutura correta. Então, realmente, aqui, esse passo que a gente está dando agora significa que mais famílias conseguem, de fato, estar estruturadas e bem organizadas. São 110 mil casas, apartamentos entregues no nosso mandato. Isso é um trabalho da preocupação do nosso governador Ratinho e do João de Barro aqui, que faz as coisas acontecerem no estado do Paraná. Hoje é muito difícil, né? Uma família ter uma poupança ou ter um dinheiro guardado para fazer essa entrada. Então, o programa Casa Fácil realmente veio para solucionar o problema de milhares de famílias paranaenses, né? Com esse auxílio que o governo dá. Essas pessoas conseguem acessar e conseguem pagar parcelas de um imóvel novo, de um imóvel bem construído, com valores menores do que um aluguel. Então é realmente uma transformação na vida dessas pessoas. Os apartamentos possuem entre 40 e 59 metros quadrados, com 2 quartos, banheiro, sala com sacada e churrasqueira, cozinha integrada, lavanderia e vaga de garagem. O condomínio conta ainda com área de lazer, com piscina, academia ao ar livre, jardim de convivência, salão de festas, quiosques com churrasqueira, parquinho, pet place, redário, quadras poliesportivas e de areia, além de bicicletário. Agora uma pausa e você vai ver a seguir os detalhes do encontro entre presidente Lula e Donald Trump. Direita leva melhor no legislativo argentino. Eleição no país vizinho favorece o governo de Javier Milei. No sul de Santa Catarina, a cultura germânica e a valorização do campo na festa do produto colonial. É depois do intervalo, voltamos em instantes. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores,
Se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. De volta com Piques News, agora 8h18. O presidente Lula pediu neste domingo ao presidente americano Donald Trump que suspendesse as tarifas sobre os produtos brasileiros durante uma reunião na Malásia. O presidente Lula se reuniu nesse domingo em Kuala Lumpur, na Malásia, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o encontro, Lula pediu ao colega americano que suspendesse as tarifas sobre os produtos brasileiros. O chanceler Mauro Vieira disse a jornalistas que os dois líderes instruíram as equipes a iniciar ainda no domingo as negociações sobre as tarifas de 50% que os Estados Unidos impuseram às exportações brasileiras. Os dois presidentes se reuniram à margem da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que está sendo realizada em Kuala Lumpur. O chanceler indicou ainda que o presidente brasileiro pediu ao contraparte americano que suspendesse a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da esposa e outros brasileiros. Lula descreveu a conversa com Trump como franca e construtiva. Também destacou que os líderes reforçaram o compromisso de aprofundar o diálogo econômico entre os dois países. Eu, sinceramente, estou muito otimista com a reunião de ontem e acho que nós vamos encontrar uma solução para o tarifaço. Eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva, entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre. Nós temos pouco tempo e daqui a pouco tempo. Um navio de guerra dos Estados Unidos, lançador de mísseis, chegou neste domingo a Trinidad e Tobago, um pequeno arquipélago situado perto da Venezuela, em um momento em que Donald Trump intensifica a pressão sobre Nicolás Maduro. A chegada do USS Gravely havia sido anunciada na quinta-feira pelo governo do arquipélago, cuja ponta ocidental está a cerca de 10 quilômetros da Venezuela. O destroyer vai permanecer atracado em Port of Spain, a capital de Trinidad e Tobago, até quinta-feira, período durante o qual uma unidade de fuzileiros navais americanos vai realizar um treinamento conjunto com as forças de defesa do pequeno país caribenho. A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamala Persad-Bissessar, é uma fervorosa apoiadora de Trump e adotou, desde a posse em maio de 2025, um discurso contra a imigração e a criminalidade venezuelana no país. O governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro acusa o novo governo de Trinidad e Tobago de servir aos interesses de Washington. E neste domingo, os Estados Unidos anunciaram um acordo preliminar para frear a guerra comercial com a China. O secretário do Tesouro americano Scott Bessent afirmou em entrevista à emissora ABC que Washington havia descartado o aumento de 100% nas tarifas sobre produtos chineses em troca de que Pequim adiasse as restrições às exportações globais de terras raras.
As tarifas serão evitadas, declarou Bessent após concluir as conversas com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Ainda segundo Bessent, Pequim concordou em realizar compras substanciais de produtos agrícolas americanos, um setor que é uma importante base de apoio político interno para o governo e que foi duramente atingido pela disputa tarifária entre os dois países. As declarações de Bessent foram divulgadas enquanto o presidente americano Donald Trump iniciava em Kuala Lumpur uma viagem pela Ásia. Essa viagem vai terminar com uma reunião na próxima quinta-feira entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Será o primeiro encontro desde que o republicano voltou ao poder em janeiro. O presidente Javier Milei obteve uma vitória surpreendente, contundente, nas eleições legislativas de domingo na Argentina. Um ponto de virada, segundo o líder ultraliberal. O partido A Liberdade Avança conquistou mais de 40% dos votos, superando amplamente o peronismo, que nas diferentes vertentes somou pouco mais de 31%. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. Hoje, claramente, foi um dia histórico para a Argentina. O povo argentino decidiu deixar para trás 100 anos de decadência e persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento. Hoje ultrapassamos o ponto de inflexão. Hoje começa a construção da grande Argentina. O governo terá, a partir de 10 de dezembro, 1/3 na Câmara dos Deputados para blindar os vetos presidenciais aos projetos que enfrentam resistência no Congresso. No Senado, no entanto, terá que formar alianças para avançar em reformas estruturais que exigem maiorias. Durante os próximos 2 anos, temos que fortalecer o caminho reformista que iniciamos para mudar de uma vez por todas a história da Argentina. Agora estamos focados em realizar as reformas que a Argentina precisa para consolidar o crescimento e o avanço definitivo do país, para que a Argentina seja grande novamente. O resultado mais surpreendente foi o da província de Buenos Aires, a mais populosa do país, onde o governo havia perdido por mais de 13 pontos nas legislativas locais de setembro e agora ficou praticamente empatado com o peronismo. A taxa de participação foi de 67,9%, a menor para uma eleição nacional desde o retorno da democracia na Argentina em 1983. Com respeito à importância a mesma, é fundamental, é crucial. O Congresso este ano se ha manifestado totalmente em contra. Em relação à importância fundamental, crucial, o Congresso este ano se manifestou totalmente contra, de maneira quase golpista, ao projeto de Milei. Tentou quebrar o que é o ponto principal do governo de Milei, que é o equilíbrio fiscal, com um conjunto de medidas buscando romper esse equilíbrio fiscal. E bem, isso lhe dará força e capacidade para enfrentar o que estava acontecendo no Congresso. E bueno, isto lhe vai dar a força e a capacidade de poder enfrentar-se a isso que se estuvo dando no Congresso. O resultado traz um alívio ao governo que recentemente viu o peso argentino pressionado, o que levou a pedir um resgate financeiro ao presidente americano Donald Trump. Milei também vivenciou uma crise dentro do partido após a saída de um candidato acusado de vínculos com o narcotráfico e escândalos por suposta corrupção que envolveram a irmã e secretária Karina Milei. Uma semana depois do roubo de joias no Museu do Louvre, 2 pessoas suspeitas de envolvimento no caso foram detidas. A informação foi revelada neste domingo. Uma equipe de investigadores foi mobilizada para rastrear os ladrões que assaltaram o museu em 19 de outubro, levando joias avaliadas em cerca de 102 milhões de dólares, o equivalente a 550 milhões de reais. A promotora de Paris, Laure Bicchot, disse que eles realizaram prisões na noite de sábado. Um dos homens presos estava prestes a deixar o país em um avião com destino à Argélia. O segundo homem foi detido na região de Paris, segundo relatos da mídia. O roubo foi realizado logo após a abertura do museu por 4 pessoas. Os ladrões roubaram 9 joias, entre elas uma tiara de pérolas da Imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safira da Rainha Maria Amélia. Na fuga, uma das peças, uma coroa, foi abandonada.
O incidente relatou o debate sobre as medidas de segurança do museu, que no ano passado recebeu 9 milhões de visitantes, 80% deles estrangeiros. O furacão Melissa atingiu hoje a categoria máxima e ameaça o Caribe. A tempestade pode se intensificar ainda mais e deve causar inundações catastróficas em países da região. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o fenômeno atingiu a categoria 5, com ventos de quase 260 km por hora. Pelo menos 4 pessoas morreram na passagem da tempestade pelo Haiti e República Dominicana, onde provocou chuvas intensas e deslizamentos de terra. O sistema de emergência dos dominicanos está utilizando drones para entregar suprimentos e provisões aos afetados pelas enchentes causadas pelo Melissa. O furacão está se deslocando a um ritmo preocupantemente lento, o que significa que as áreas na trajetória do fenômeno podem enfrentar condições adversas por muito mais tempo. No domingo, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos lançou um alerta. Essas condições de furacão, potencialmente grandes furacões, permanecerão ou ocorrerão sobre a Jamaica por mais de 24 horas. E as condições de tempestade tropical podem persistir por 2 a 3 dias. Por que isso é tão importante? É um evento de longa duração, em que você terá que ficar em um abrigo em casa por até 2 a 3 dias, possivelmente mais para comunidades que podem ficar isoladas pelas inundações catastróficas. Na cidade de Santiago de Cuba, a população se prepara para a chegada do furacão, na tentativa de reduzir ao máximo os danos. As árvores foram cortadas, prédios reforçados e também mantimentos foram comprados. Melissa é a 13ª tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico, que vai do início de junho até o final de novembro. As autoridades alemãs ordenaram o abate de cerca de 130 mil aves após a confirmação de novos casos de gripe aviária no país. O surto afeta granjas próximas a Berlim e preocupa criadores em toda a Europa. Centenas de galinhas mortas foram removidas de uma granja nos arredores de Berlim. A ação é parte de uma operação que prevê o abate de cerca de 130 mil aves, entre patos e galinhas. O surto foi confirmado em 2 grandes granjas do estado de Brandemburgo, uma com cerca de 80 mil patos e outra com 50 mil frangos de corte. O Ministério da Agricultura alerta para um aumento muito rápido de infecções nas últimas 2 semanas e já determinou zonas de vigilância e isolamento para evitar novos contágios. A gripe aviária afeta a avicultura mundial e tem consequências econômicas diretas. No Brasil, casos isolados neste ano levaram à suspensão temporária das exportações de frango para vários países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o risco de transmissão para humanos é considerado baixo. Ainda assim, as autoridades reforçam o alerta para evitar qualquer contato com animais doentes ou mortos. Enquanto o abate continua, o objetivo é frear a propagação do vírus e garantir a segurança alimentar. Um desafio que coloca em alerta não apenas a Alemanha, mas todo o setor avícola mundial. O Palmeiras ficou no 0-0 em casa contra o Cruzeiro. Com a derrota do Flamengo no sábado para o Fortaleza, o Alviverde se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro Série A. Quem traz mais detalhes para a gente é Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini. Bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Pois é, Cruzeiro e Palmeiras ficaram no 0-0, num jogo com muitas polêmicas e pouco futebol. Se valeu a pena ou esse resultado 0-0 foi justo. Agora a gente vai falar de bola na rede, porque a gente teve 3 jogos nesse domingo e jogos com bastante gols. O Botafogo empatou em 2-2 com o Santos e a gente confere agora os resultados. O Botafogo fez o gol mais rápido do campeonato, pouco mais de 20 segundos, com o Joaquim Correa. Na sequência, o Santos empatou com o Souza. O Botafogo ficou na frente novamente
com o Joaquim Correia e o Santos buscou o empate nessa marcação de pênalti, falta dentro da área, e o Álvaro converteu 2-2, Botafogo então empatando em casa. Já o Grêmio, na Arena do Grêmio, venceu por 3-1 Juventude. A gente confere agora. Marcação de pênalti para o tricolor e o Carlos Vinícius, o nome do jogo, fez o primeiro. Na sequência, Carlos Vinícius recebeu uma bela bola novamente para fazer o segundo dele. E o Carlos Vinícius novamente fez o terceiro do tricolor gaúcho. O Juventude chegou a diminuir o placar com o Igor Marques. Nessa boa saída, na roubada de bola ali do tricolor gaúcho, vacilou e 3-1 para o Grêmio, subindo cada vez mais na tabela. Já o Vasco fez um bom resultado fora de casa, vencendo o Bragantino. E a gente confere agora. Os primeiros 2 gols foram marcados pelo Verratti. Nesse lance aí, parece que a bola não entrou, mas com auxílio aí da tecnologia, foi marcado este gol para o Vasco, 1-0. Na sequência, ele de novo, o Verratti, vai aproveitar o cruzamento na área e fez 1-0 após a sobra ali do goleirão. E na sequência, o GB fazendo o terceiro do Vasco, 3-0, vencendo então o Bragantino. Além disso, tivemos vários jogos no sábado e a gente confere os resultados aqui agora, porque o São Paulo então venceu por 2-0 o Bahia, o Fortaleza venceu por 1-0 o Flamengo, lembrando que o Flamengo jogou com o time titular em Fortaleza e perdeu mesmo assim. O Sport perdeu mais uma, desta vez para o Mirassol, o Fluminense venceu por 1-0 o Internacional, o Vitória perdeu para o Corinthians por 1-0 e o Atlético Mineiro fez o resultado em casa, 1-0 para o Galo sobre o Ceará. Com isso, a gente confere agora como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras se mantém na liderança com 62 pontos, com um ponto de diferença do Flamengo, que vem logo na sequência com 61 pontos. O Palmeiras afastou um pouquinho mais a chance do Cruzeiro com 57 pontos e fechando aqui o G4, o Mirassol com 55 pontos. A gente vira então a tabela para mostrar lá como está a zona de rebaixamento, porque com a derrota tanto do Vitória quanto do Santos, a gente não teve muita alteração aqui na parte de baixo da tabela. A grande alteração de fato seria que o Fortaleza, que fez mais 3 pontinhos, mas ainda está longe de sair desse sufoco que é o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, uma notícia boa para todos os brasileiros. O tenista de 19 anos, João Fonseca, venceu o espanhol Fokina na final do ATP 500 e conquistou o maior título de um brasileiro no tênis desde Guga em 2001. A taça da Basileia fez o jovem tenista saltar para a 28ª posição no ranking mundial. Parabéns ao João Fonseca, se tornando aí mais um novo ídolo do esporte brasileiro, né, André? É verdade, só conquistas boas, só orgulho. É isso aí, a tendência, né? O João vem se mostrando aí um bom tenista, a tendência é conquistar mais títulos, trazer mais títulos aqui para o Brasil. Aí a gente relembra do Guga, o catarinense Guga, né? Quem sabe consiga trazer as mesmas conquistas que ele trouxe para o Brasil também. A gente fica aí na torcida por ele. Verdade, que com certeza inspirou muitas gerações, né? Inclusive a do João aí. Boa sorte para o João, torcida por aqui imensa. É isso aí. Uma boa noite, André. Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Obrigada, Vini. Boa noite a você também. Boa semana. Obrigado. Em São Martinho, no sul catarinense, a 30ª Festa do Produto Colonial reuniu moradores para celebrar a cultura germânica e as tradições do campo. O município também teve outro motivo para comemorar. Mais de 12 mil pessoas passaram pelo pavilhão do Produto Colonial numa das edições mais movimentadas da história. A festa celebrou as raízes germânicas e a força das famílias agricultoras que há décadas mantêm vivas as tradições em São Martinho. A programação teve desfile, feira de produtos típicos e shows culturais. O desfile oficial reuniu 51 grupos e foi atração à parte, com a presença de entidades e instituições comunitárias. A capital catarinense das bolachas artesanais contou com a presença do governador Jorginho Melo, que acompanhou parte do evento e aproveitou os holofotes para anunciar mais de 6 milhões de reais em investimentos para o município.
Os recursos serão destinados à pavimentação de estradas, compra de equipamentos e melhoria na infraestrutura turística. É por isso que eu estou aqui, para aplaudir essa cultura que veio para dentro de Santa Catarina, e você sabe o que é. Alemães, italianos, você sabe que foram grandes desbravadores de Santa Catarina. Então o Estado prestigia, o Estado apoia, o Estado está junto, isso faz parte do turismo. Se você vê regionalmente aqui, na região sul, aqui no São Martinho, você não encontra muito fácil uma vaga de hotel. Isso é turismo na veia. As pessoas precisam vir, curtir, precisam comemorar, isso dá venda, todo mundo ganha dinheiro. E a gente se esforça muito para dar a infraestrutura que eu estou fazendo. O principal destaque da festa deste ano foi o envolvimento da população, que participou ativamente da organização e das atrações. A segurança também foi ponto positivo. As polícias civil e militar acompanharam toda a programação e nenhuma ocorrência foi registrada durante os 3 dias de evento. São em torno de 12 a 13 mil pessoas que estão passando aqui nesses 3 dias. É um número histórico para o município. Então essa festa está sendo um sucesso, né? Tanto de público, como também de toda a estrutura da festa, e tudo isso a gente tem a agradecer ao governo do estado, que está colaborando com a gente, proporcionando esse momento especial para todas as famílias. Que a festa do produto colonial, ela é uma festa familiar, né? A maior festa alemã do sul do estado, né? Com muita gastronomia típica, muita dança, muita cultura. Com organização e crescimento recordes, a 30ª Festa do Produto Colonial encerrou neste domingo com a promessa de novas edições ainda mais abrangentes. Um encontro de gerações que fortalece a presença da cultura alemã na região sul do estado. Hoje esse é um momento muito especial para o município, assim como para toda a nossa comunidade. Ainda mais para mim, prefeita de primeiro mandato, né? Está proporcionando essa belíssima festa para a nossa comunidade é muito gratificante. E assim a gente encerra o Pix News desta segunda-feira. Nossas reportagens e a edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no site pixtv.com.br. Fique agora com o Cinepix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.